E aí, galerinha? E aí, meus amores? Nós vamos estudar hoje o sistema sensorial, né? A percepção do ambiente onde nós vivemos é captada e percebida através dos sentidos, né? Os órgãos dos sentidos, né, captam o que está acontecendo no ambiente e enviam essas informações para o cérebro, e o cérebro interpreta o que está acontecendo no ambiente. E aí, falando dos órgãos dos sentidos, nós vamos iniciar falando da audição. A audição, né, tem como órgão responsável por ela, né, a orelha. E a orelha é dividida em três partes. Orelha externa, a que nós estamos vendo, né? A orelha média, já não é possível mais ver, que é aqui dentro, né, do ouvido, é a partezinha do ouvido. E a orelha interna, que é a parte mais interna do ouvido. Então, lá vamos começar, então, falando da orelha. Essa estrutura que nós visualizamos é chamada de pavilhão auditivo, tá? E as células do pavilhão auditivo e do meato acústico, que é logo um canalzinho que tem aqui, ela secreta um cerume, né? Que é aquela cera que a gente costuma ficar futicando para retirar. Mas o ideal é que a gente só higienize a parte externa da orelha. Porque a cera, gente, ela serve para captar poeira e micro-organismos, para que a poeira e os micro-organismos não consigam entrar lá na orelha interna. Então, o ideal é só fazer a higienização externa. Não é legal ficar enfiando tampa de caneta, cotonete, grampo, nada na orelha. Por quê? Aqui nessa região a gente tem órgãos, né, ossos e estruturas, né? Na verdade não é órgãos, né, gente? São estruturas muito sensíveis e quando você introduz qualquer coisa no ouvido, você pode acabar rompendo e prejudicando alguma dessas estruturas. E aí isso vai prejudicar a sua audição e pode prejudicar também o seu equilíbrio, porque a audição também é um sentido regular. Vamos falar, gente, das estruturas que nós temos dentro, então, do nosso ouvido, né, nossa orelha. Então, a gente tem que dar na parte externa, o pavilhão auditivo. E aí, a gente, logo dentro, passa esse canalzinho, é chamado de meato acústico externo. É um canalzinho. Então, as ondas sonoras entram nesse meato e dão de cara logo com a membrana timpânica. A membrana timpânica é uma pelezinha que vibra com as ondas. E aí, quando o tímpano, né, que é a membrana timpânica, vibra com as ondas sonoras, ela passa essas vibrações para três ossinhos: o martelo, a bigorna e o estríbulo. Eles têm esse nome por causa do formato. E esses três ossinhos são os menores ossos que nós temos no corpo. Então, os menores ossos que nós temos no corpo são os ossos localizados no ouvido: o martelo, a bigorna e o estríbulo. E aí, as vibrações, né, causadas pelas ondas sonoras no tímpano passam primeiro para o martelo, depois para a bigorna e por último para o estríbulo. E o estríbulo, ele é o último ossinho, ele passa essa vibração para a parte interna da orelha, para uma região que chama vestíbulo. E dentro desse vestíbulo, nós vamos encontrar um líquido, tá? Fazendo esse líquido vibrar. E aí, dentro desse vestíbulo, essas vibrações chegam até a cóclea. A cóclea é uma estrutura em espiral, no formato de caracol, que tem lá dentro estruturas que são receptores, que percebem essas vibrações e enviam para o nervo auditivo. E assim, as informações do som são interpretadas pelo cérebro. E esses canais, sabe, semicirculares,
que ficam dentro da nossa orelha, eles são preenchidos por líquido. Enquanto esse líquido que fica dentro desses canais semicirculares, né, porque eles são formados de um semicírculo, estão em movimento, enquanto esse líquido está em movimento, o cérebro vai interpretar a nossa posição. Então é por isso que você fica, quando você fica movimentando muito a cabeça ou mesmo girando, né, rodopiando, você para e ainda continua tonto. Por quê? Porque o líquido que está dentro dos canais semicirculares que estão dentro da sua orelha ainda está em movimento. Enquanto esse líquido está em movimento, você não vai ter ainda, você vai ter a sensação de estar rodando, você ainda vai ficar sem equilíbrio. A hora que esse líquido para de se movimentar, aí você recupera o equilíbrio, né? E aí você retoma a posição inicial. Então, gente, a gente tem na audição duas percepções, não praticamente, com certeza. Nós temos duas percepções, né? Duas formas de perceber o ambiente, que é pela audição, né? E outra função da audição, desse sentido, do sentido auditivo, é manter o equilíbrio. E qualquer inflamação nesses canais semicirculares vai causar a chamada labirintite, que causa náuseas, tontura na pessoa. E aí, agora, nós vamos falar do olfato e paladar. O olfato e paladar são dois sentidos que trabalham em conjunto, né? O olfato, ele como é que eu vou dizer? Ele tem a função, né, de perceber os cheiros. Agora eu encontrei a palavra certa. Ele tem a função de perceber os cheiros. Na cavidade nasal, então, nós temos o epitélio olfativo, que é responsável por perceber e captar os cheiros e enviar através de um nervo até o cérebro. Esse nervo que faz essa transmissão é chamado de nervo olfativo, tá? Então, nós temos receptores, células receptoras que captam o cheiro e enviam ao nervo olfativo que leva ao cérebro. E o cérebro vai identificar, né, que se o cheiro é bom, se o cheiro é ruim. E o cheiro está relacionado também, né, a um sentido muito importante de preservação. Porque, por exemplo, a pessoa que não sente cheiro, ela não vai sentir cheiro de uma fumaça. Então, ela pode ficar num ambiente que está pegando fogo e não dá conta disso. Outra coisa, através também, gente, do olfato, a gente vai perceber alimentos estragados. Então, uma pessoa que tem problema com olfato, também pode ser perigoso ela comer alguma coisa estragada. E quando nós estamos resfriados, né, o que acontece? Aumenta a produção de muco no nariz. E aí, o que acontece? Essas células receptoras, né, essas células que percebem, que captam as moléculas do cheiro, o trabalho delas, por causa da quantidade de muco no nariz, por causa do resfriado, fica dificultado, né? Fica mais complicado. Então, por isso que quando nós estamos resfriados, nós temos mais dificuldades de perceber os cheiros, tá? E aí, falando do paladar, o paladar, né, tem como órgão principal a língua, né? E a língua, gente, ela também tem células que são chamadas papilas gustativas, que são responsáveis por captar o paladar e o gosto presente nos alimentos. Então, as papilas gustativas percebem o doce, o salgado, o amargo, o azedo. E o umami, gente, é um sabor presente principalmente no aminoácido chamado glutamato. E o umami é o gosto que a língua mais percebe. Não é que ele está presente em todos os alimentos, não. Mas é o gosto que dá água na boca e que as papilas gustativas têm mais percepção, tá? Agora, vamos falar do tato? Então, o tato, né? O órgão principal do tato é da pele, e na pele nós temos corpúsculos sensoriais, né? Terminações nervosas,
nós temos células responsáveis por captar as percepções, nós temos na pele estruturas responsáveis por captar as sensações. Agora eu falei certo. Então, essas são chamadas terminações nervosas. As terminações nervosas captam a sensação de dor. Os corpúsculos sensoriais, gente, captam o tato, o toque e o calor, tá? Além da pressão. E todas essas terminações e corpúsculos sensoriais enviam essa informação para o cérebro. E o cérebro é responsável por interpretar. Além disso, nós temos os pelos na pele que são responsáveis por nos ajudar a perceber a movimentação do ar. E pessoas que têm problemas de visão, que vai ser o próximo sentido que eu vou falar, fazem a leitura através do tato, pelo método Braille, que é quando as letras são representadas por símbolos em alto relevo e a pessoa vai passando o dedo sobre a folha, que é uma folha especial, mais grossa, e vai lendo o livro. Já temos livros em Braille, vai conseguindo escrever e ler. E aí a gente vai falar agora da visão. A visão é o último sentido que eu vou tratar hoje com vocês. Os órgãos do sentido da visão são os olhos, E quando a gente fala de olhos, são responsáveis por captar a luz visível, E aí então vamos falar da estrutura do olho. O globo ocular, Nós vamos falar tem a mesma coisa nos dois, gente? Então a gente tem primeiro, nós temos no fundo do olho uma pele chamada retina. Na retina nós temos os cones e os bastonetes, que são responsáveis por captar cor e luz. E depois enviar essas informações pelo nervo óptico, e o nervo óptico leva essa informação até o cérebro para interpretar. E é muito legal comentar que todas as imagens, quando a gente está vendo, como vocês estão me vendo agora, na sua retina, a minha imagem está sendo formada na sua retina de cabeça para baixo. E é o cérebro que vai virar a minha imagem no formato certo. Eu acho muito legal comentar isso com vocês. Então, vamos lá. Começando da parte mais externa do olho, nós temos a córnea, gente, que é esférica e é uma parte mais pontudinha do olho, é uma lente, a córnea. E com o tempo, essa lente, ela pode ficar um pouco esbranquiçada e causando problema de visão, chamado o astigmatismo, que em alguns casos pode ser corrigida por cirurgias. Vamos lá, a córnea também pode ser feito um transplante de córnea, gente. No caso de transplante de córnea, é para ajudar o receptor da córnea a enxergar melhor, claro, Então vamos lá, depois da córnea nós temos então a pupila, a íris, que é a parte colorida do olho, gente, que pode ter coloração verde, azul, castanho, preto. E essa semana até um aluno comentou comigo que os olhos do pai dele, dependendo da luz do ambiente, parece mudar de cor, tem a sensação de mudar de cor. No centro da íris nós temos a parte pretinha, aquela bolinha preta, que é a abertura do olho por onde a luz entra. Depois da pupila, que é a abertura do olho por onde a luz entra, nós vamos ter o cristalino, que é uma lente que vai focar a imagem e vai formar a imagem, então, na retina. E essa imagem tem que ser formada na retina. Se essa imagem for formada antes da retina ou depois da retina, vai caracterizar um problema, ou miopia ou hipermetropia. E aí tem que fazer uso de lentes igual a da tia para poder fazer essa correção. Então, só para a gente resumir a visão, a luz entra pela pupila e a luz está vindo, igual aqui, eu estou nesse ambiente aqui iluminado, a luz está vindo de todas as direções, então ela entra pela minha pupila, vindo de cima, de frente, de baixo, de todas as direções, ela passa pela minha pupila, é focada no cristalino e a imagem, graças aos meus óculos,
está sendo formada nesse momento na minha retina. E a retina envia informação do que eu estou vendo você agora, para o meu cérebro interpretar isso. Já que toda hora eu falei de cérebro, falando dos sentidos, nós vamos falar do sistema nervoso, né? O sistema nervoso é o sistema que comanda todo o nosso corpo. E ele é formado pelo sistema nervoso central, né? Que aí nós vamos ter o cérebro, o cerebelo, tronco encefálico, né? Que fica aqui na nossa cabeça. E a medula espinal, que passa aqui no meio das nossas costas, como sistema nervoso central. E nós temos o sistema nervoso periférico, né? Que é formado pelo os nervos, né? Todos os nervos do nosso corpo. Aí, falando dos nervos, os nervos, então, eles captam, eles podem captar informações, né? Através das corpúsculos sensoriais que nós temos na pele e vão enviar essa informação lá no cérebro para falar o que eu estou sentindo, né? O que está acontecendo com o meu externo. Aí a gente também tem no sistema nervoso, gente, o sistema nervoso motor, que é aquele que transmite informações para os músculos esqueléticos e depende da nossa vontade, né? Que eu estou movimentando as minhas costas, né? Os meus músculos superiores com a minha vontade, graças à minha vontade, então o meu sistema nervoso motor é através da minha vontade. E também tem a parte do sistema motor que não depende da nossa vontade, que é involuntária, que controla, né, a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, a nossa, o nosso inspirar, né, a nossa respiração, toda essa parte é controlada pelo sistema nervoso involuntário, sistema nervoso periférico, que não depende da nossa vontade, tá? A pupila também, tá, gente? A dilatação da pupila. Esqueci de comentar isso. Quando você está num ambiente claro, a sua pupila diminui o tamanho. Quando você está num ambiente muito escuro ou escuro, a sua pupila aumenta o tamanho. Lembrando que a pupila é a abertura por onde entra a luz. Então, se você está num ambiente escuro, tem que ter muita luz. Então, tem que ter, mas não tem, a pupila tem que abrir para captar toda a luz que ela consegue. Deixa eu sair da claridade aqui. Agora, se você está num ambiente mais claro, não precisa dela estar tão grande. Então, ela diminui o tamanho. Por isso que quando a sua mãe acende a luz e você está no escuro, dá aquele negócio estranho no olho. Gente, mas vamos voltar lá no sistema nervoso periférico. Então, nós temos o sistema nervoso autônomo, sabe? Que controla funções do nosso corpo independentes da nossa vontade. E esse sistema nervoso autônomo, que não depende da nossa vontade, ele é dividido em simpático e parasimpático, que tem funções antagônicas, ou seja, um aumenta e o outro diminui. Por exemplo, sistema nervoso simpático dilata a pupila, sistema nervoso parasimpático contrai a pupila. Sistema nervoso simpático relaxa os brônquios e aumenta a quantidade de ar nos pulmões. Sistema nervoso parasimpático faz o contrário, comprime os brônquios para expulsar o ar que está nos pulmões. Então, o sistema nervoso simpático, ele aumenta os batimentos cardíacos. O sistema nervoso parasimpático diminui os batimentos cardíacos. E há, assim, um equilíbrio, um controle perfeito do nosso organismo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer toque na tia referente à nossa aula, estou aqui sempre para melhorar e para contribuir com a parte de biologia e ciências e às vezes tem uma aulinha de química, só deixar aqui nos comentários. Beijos e até a próxima. Fiquem todos bem.